Oi, eu sou o Frifros e eu nunca vou entender como é ter sentimentos por alguém que seria essencial na minha formação e essa pessoa não estar lá. É um dos vazios que eu nunca senti, mas eu tenho pessoas ao meu lado que passam por esse vazio e eu tento compreender, mas é extremamente fácil ser um egoísta quando esse tipo de assunto vem à tona. E eu não digo isso à toa, eu mesmo já fui esse alguém egoísta por não sentir o que os outros sentem, por ter dificuldades com empatia e um laço bem forte com a apatia. Mas nesse vídeo eu gostaria de falar sobre o segundo episódio da primeira temporada de Steven Universo, o episódio do Olho Vermelho que veio destruir Beat City, e acho que é um bom pano de fundo para falar sobre esse assunto. Ele não precisa ser perfeito, mas espero que no final eu consiga demonstrar a vocês que a trama do episódio não é só uma coisa bobinha da nossa infância/adolescência. Assim, eu acredito que quem me assiste já tem um certo conhecimento dessas obras que eu cito, pois é mais da nossa geração. Mas para quem nunca viu, eu vou apresentar os personagens e talvez citar minha opinião sobre eles caso seja necessário. O episódio começa com Steven e a Ametista indo pegar sobras de batata frita com o Fryman, o dono de um restaurante de batatas fritas ali do calçadão de Beat City. Nesse episódio não há muita relevância para ele, mas eu gosto como essa obra é orgânica e eu sinto que o Steven não gosta apenas de pegar as sobras, mas sim de fazer isso com a Ametista. Eu também acabo gostando como parece que isso é uma ação recorrente dele por ali. E como dito antes, apresentações. Ametista. Ela é uma das Crystal Gems, um grupo de Gems que se juntou para proteger a Terra da colonização alienígena, e a Ametista é uma alienígena também. Ela é dessa raça que visava a destruição do planeta Terra, mas foi acolhida pela Rose, Pérola e Garnet, as outras Gems que conhecemos até então. A Ametista é meio que o alívio cômico da série junto com o Steven. Os dois são como uma dupla, são como irmãos ao meu olhar. Steven, ele também é um Crystal Gem, mas eu diria que está em treinamento. Ele vive no templo junto com as outras Gems, e basicamente seu dia a dia é aprender e ajudar a salvar o mundo nas poucas missões seguras que ele pode ir. Claro que ele também é o motivador de algumas missões saírem errado, mas tem vezes que ele é a peça que falta para tudo dar certo. Depois de pegarem as sobras, o Steven começa a falar sobre como o final da tarde é algo agradável e maravilhoso, de como o sol se põe para nascer outro no lugar no dia seguinte. Engraçado, né? Onde que eu já vi isso antes? Mas voltando, nesse caso tinha um segundo sol nascendo antes da hora, e a Ametista entra em desespero quando avista esse segundo sol, e corre com Steven até onde estão Pérola e Garnet. Lá elas explicam que já estavam verificando o que seria aquilo, e é dito que é um olho vermelho. E pelo que entendi, é uma estrutura que serve apenas para colidir com o alvo e causar danos. Na primeira vez que eu vi, eu até achei que seria uma nave, mas isso só acontece mais pra frente no desenho. Bom, temos uma estrutura massiva vindo em direção à Terra que vai destruir Beat City. Qual é a melhor solução? Usar um canhão de luz laser da Rose Quartz, a mãe do Steven. Mas onde está a Rose? No momento eu ainda não sei, mas o Steven acha que o pai dele pode saber alguma coisa sobre o canhão. O Steven demonstra como gostaria que o pai dele ajudasse a salvar o dia, mas a Ametista e a Pérola desdenham do potencial de ajuda que o pai do Steven pode ser. Já que não tinham o canhão, a Garnet coloca um plano em ação, e esse plano é ficar jogando a Ametista em direção ao olho vermelho. Isso se torna uma piada recorrente do episódio, já que claramente não iria funcionar. Tipo, não é querendo ser chato. Eles usaram um artifício de roteiro meio bobinho para tirar as poderosas, inteligentes e imortais Crystal Gems do caminho para o Steven e o Greg terem um protagonismo na destruição do olho vermelho. E no final vai se provar que o Greg não é tudo de negativo que a Pérola e a Ametista falaram. E também serve para fazerem certas revelações mais tarde. Então acho justo enfraquecer elas, mas nos compensa com outras formas. E eu ia falar isso só no final, mas o Steven não vai pra escola? Digo isso por conta da visão meio infantil que ele tem do sol. Ah, mas ele é criança. O Steven tem 12 anos nessa temporada. Considerando que eu comecei na escola com 7 anos de idade, o Steven tem uma defasagem de 5 anos escolares. Não me admira que mais pra frente da obra o Steven é um analfabeto emocional. Eu meio que gosto disso, pois a obra acaba utilizando desse desconhecimento dele para abordar várias coisas que ele vai aprendendo ao longo de sua vida, ao longo de sua infância. O Senhor Universo /Greg /pai do Steven é um quarentão que vive em uma van. Trabalha no lava-carros da cidade, mas a primeira impressão que temos dele demonstra que ele não tem dias muito agitados. Mas eu gosto como o Greg sempre me passou um ar de preocupação com o Steven. Mas ao mesmo tempo ele sabe que o ideal seria ele ficar com as Gems, já que elas têm uma certa capacidade melhor e maior de conseguirem cuidar dele. Por mais que eu ainda acho que ele devia ir pra escola, né? O Steven pede ajuda ao seu pai para encontrar o canhão. Ele fica sugerindo dele estar em vários tipos de masmorras e ruínas, mas o Greg acha que pode estar em seu depósito, que ele usa para guardar as coisas que não cabem na van. Nesse momento eu percebo que talvez ele viver na van seja algo opcional, ou o aluguel de Beat City deve ser muito caro. Como se fosse explorar uma caverna,
Steven adentra no depósito e começa a procurar coisas com o formato do canhão, enquanto fala do que vê com o seu pai. E objetos podem falar muito sobre nossos passados e ambições que foram esquecidas, perdidas ou simplesmente não fazem mais parte do que somos agora. O Steven até usa um termo que simplifica isso, dizendo que aquele lá é o museu de seu pai. Também nesse momento a gente descobre quem era o Senhor Universo. Eu poderia falar como isso é um diálogo expositivo, mas pais se repetem. Eles costumam contar a mesma coisa com um sorriso no rosto pra nós o tempo inteiro. E com isso eu vejo que o Greg sente muita falta da Rose, já que no passado, quando ele fez um show na cidade, ninguém apareceu. Ninguém a não ser... um crocodilo! Não, foi a sua mãe, Steven, que decidiu ficar ao lado do Greg e desistiu do corpo físico para te ter. É isso. Vocês já sabem, mas conseguem compreender o peso que é o Steven ter nascido de um amor tão genuíno, mas não ter sentido esse amor nunca? Eu tento compreender. Tento estar do lado daqueles que eu quero lembrar e quero que se lembrem de mim. Mas eu também entendo que se o porco inteiro fosse perfeito, não haveria cachorro quente. Depois do Greg falar isso, o canhão começou a se iluminar. E os dois o encontram dentro do depósito. Então bastava apenas dar um jeito de tirar meia tonelada de dentro do depósito e levar até a praia. A destruição de Beach City é iminente. Mesmo usando a van para levar o canhão, parece que 80 km por hora é algo lento. Então, para se distrair, o Steven coloca para tocar a música de seu pai no rádio, com um dos CDs que ele pegou no depósito. Não tenho muito o que falar dessa música, além de que ela é muito boa e tem um pequeno plano sequência da van indo em direção à praia nesse momento. É bem distoante a música com a destruição que pode acontecer. Também é perceptível como esse CD é um passado que o Greg não gostaria de mexer. Ele demonstra desconforto sobre o assunto desde o primeiro momento que isso é citado, mas acho que ver seu filho cantando sua música, que pode ou não ter sido feita para a Rose, deve fazer ele se sentir acolhido em relação às escolhas que ele teve da vida. E assim, eu gosto do Greg. Ele sente falta da Rose e o Steven meio que nem sabe direito o que é isso. A música termina pouco depois deles chegarem à praia. Era hora de ativar o canhão e salvar o dia. Porém, ninguém sabe como ativar ele. Apenas a Rose sabia utilizar ele. Mesmo o Steven tendo a pedra de sua mãe, não é o suficiente. Steven entra em desespero. Ele começa a bater no canhão e a falar que ele não pode ser algo inútil. Não tem como eu não pensar que o Steven se sente assim, já que, com muitas aspas, ele é o responsável pela Rose não estar ali. Mas seu pai está. Ele tenta acalmar o Steven ao dizer que eles podem tentar alguma outra coisa. Então o Steven repete uma última vez a frase do cachorro quente, acho que um sentido de acalmar ele próprio. E o canhão se ativa assim como ele fez no depósito. Todos se juntam para apontar e segurar o canhão, menos o Greg, que estava impedindo que sua van fosse parar no mar. Mas então o canhão dispara. E é meio estranho que o tiro de uma arma tão poderosa seja algo belo e simboliza que, por meio de objetos, a Rose estava ali com eles, mesmo que por um breve momento. E, tirando a questão dos destroços, Beach City estava salva. Olhando de fora, o Steven parece estar bem com o fato de não ter conhecido a sua mãe e não ter um pai presente. Mas eu acho que ele só é assim porque ele ainda não sabe qual seria o outro lado da moeda. O lado de ter tido uma relação parental presente. E eu não quero dizer que isso é o essencial e falta coisas na formação dele, só quando eu falei sobre a escola, né? Mas sim em dizer que pessoas que passam por essa perda, ou que nunca tiveram essa companhia, passam por uma vivência totalmente diferente. E aqui não é um apontamento de coisas óbvias, pois na maioria dos casos não tem uma solução. O passado não se recupera. Estou aqui para dizer que as pessoas sentem falta de coisas que nunca tiveram, e é muito fácil ignorar isso em nossos amigos e na nossa volta. Sermos totalmente centrados em nossa vivência e achar que todos agem e pensam de forma mais parecida com você do que cada um ser individual em sua mentalidade. Talvez você possa abrir um pouco mais os olhos e estar disposto a ouvir de verdade o que as pessoas sentem. E tentar já é o suficiente. E se falhar, bom, se o porco inteiro fosse perfeito,